A Sandra era minha amiga. A gente morava no mesmo prédio, na Vila Mariana. Pessoa doce, meiga, muito reservada. Uma pessoa muito bacana. E como é que a gente se conheceu? Porque eu sou protetora dos animais. E descobri, devido a um animal que estava doente na rua, e foi assim que a gente se conheceu, salvando um animal. A Sandra namorava, né, o Antônio Pimenta Neves há 2 anos, mas havia comentado que ela não estava feliz com o relacionamento porque ela era uma profissional muito dedicada, ela trabalhava muito, ela tinha vontade e ascensões, né, dentro da carreira, e o Pimenta se tornou um elemento que está querendo podar as ações, né? Tanto que ela cogitou sair do jornal, né, muito antes dele mandar embora, mas ele foi se demonstrando ao longo dos anos uma pessoa de dupla personalidade. Ele tinha estranhos costumes, estranhas maneiras de lidar, né, lugares que ela nunca sabia onde ele ia. Muitas vezes ela não podia aparecer na chácara que ele tinha lá em São Roque, né? E, enfim, ela foi levando uma situação que ela não se sentiu mais confortável na relação, até que ela decidiu romper com o relacionamento, né? Como era um indivíduo que não tinha, apesar da cultura, né? Não tinha na personalidade dele perder alguma coisa, ele não aceitou a perda de relacionamento, começou a perseguir, ameaçar, agredir, e desde então a vida da minha irmã se tornou um inferno. Ao ponto de que ele tinha alugado um apartamento na frente do dela, onde ele instalou no lugar onde é o olho mágico com a câmera. Então ele via 24 horas por dia que hora que ela saía, quem chegava. Enfim, ele começou a investigar a vida dela, contratou investigador, né? Não deixava mais ela ter vida própria, né? Então esse aí foi a situação na qual minha irmã se viu acuada, e esse labirinto ela não teve saída, né? A vítima é uma pessoa muito boa, uma pessoa simples, uma pessoa de uma idoneidade, de um caráter muito bom. Eu tive contato com os familiares dela, principalmente com o pai dela, o seu João, infelizmente só após o cometimento do crime. Mas era uma pessoa que se envolveu com o jornalista, uma pessoa que teve um pouco de ajuda na sua questão profissional, não só pela sua falta de capacidade, não era isso, era uma pessoa muito capaz, mas uma pessoa que se envolveu ingenuamente nos fatos. Notava-se nos pais, nos familiares, que eram pessoas que nunca imaginavam que isso poderia acontecer. De tamanha ingenuidade, de pessoas muito simples, com um coração muito bons, e que ele não matou só a Sandra Gomide, ele matou a família, porque posteriormente há doenças que acometeram os pais delas, sejam físicas como psicológicas, foram situações realmente muito tristes, muito traumáticas. O caso Sandra Gomide foi um caso que não exigiu muita investigação, mas sim um trabalho de coleta de provas para que se levasse a uma condenação eficaz. Em suma, o caso é um caso que já começou complicado, uma diferença de idade entre os dois de 43 anos, uma ascendência profissional. A gente não pode, em momento algum, dizer que é uma paixão, por limite de idade, tudo aconteceu. Talvez por uma admiração. O autor, Pimenta Neves, é uma pessoa muito culta, reconhecidamente, editor de um jornal, primeiro a Gazeta Mercantil, depois o Estado de São Paulo, e ela, uma jornalista que estava começando numa carreira de ascendência, porque também uma boa jornalista, tanto que começou sozinha, já fazendo a parte econômica de jornais, uma Gazeta Mercantil, e acabou conhecendo ele
Quer dizer, então ela teria futuro com ele ou sem ele. Mas a admiração, tudo, achou uma porta que facilitasse de julgá-lo um ídolo na área que ela gostaria de seguir carreira. Posse. Uma pessoa que não estava acostumada a ter perdas. Pimenta Neves era um jornalista super conceituado, que todos sabiam da sua capacidade perante aí um dos maiores jornais, né, que circulavam pelo estado de São Paulo. Ele não aceitava o fim daquele relacionamento. No entender do Ministério Público, essa é uma questão que mais chegou a uma conclusão a nível de o que teria pensado Pimenta Neves quando do cometimento do crime. Isso baseado no histórico do réu e na situação em si, como ocorreu o crime. Há todo um contexto. Isso é uma situação que nós nunca vamos ter 100% a certeza do que efetivamente ele pensou. Mas devido ao seu histórico, a sua personalidade, principalmente, isso que deu para perceber durante todo esse trajeto processual, Sandra Gomide era uma pessoa que ele namorava, que ele teve um relacionamento e que ele poderia pôr fim ao relacionamento, ela não. Nessa fase final do relacionamento, vocês chegavam a conversar? Ela já dava esses fatores assim de muita possessão, de muito controle, como já estava? Sim, ele é uma pessoa muito controladora, das pessoas que trabalhavam com ele, até o relacionamento chegava a ser pior. Ele queria controlar até o horário que a pessoa ia almoçar, enfim, era um controle geral, né? E a própria personalidade dele, né? Uma personalidade muito fria, uma pessoa muito depressiva, não participava da vida social, né? Realmente, e a gente comentava, né? Mas chegou um momento que ela começou a se ver acuada, né? Sem poder de ação. Eu cheguei a ter contato umas 2 vezes, mas ele sempre muito sério, muito sinistro. Então, com aparência assim, pesada, né? Teve uma vez que ele entrou no apartamento dela e ficou atrás da cortina. E ela só viu pelos pés dele. Assim, que tipo de medo vocês já tinham? Falava para ela sair fora, que era um relacionamento doentio, que isso não ia fazer ela feliz. Então, para ela sair fora. Porque ela só ia ter problema, né? E ela falou, eu já estou tendo, Regina, porque eu não vou conseguir mais emprego. Ele já está minando as minhas possibilidades de arranjar emprego aqui no Brasil. Então, eu já estou vendo para sair do Brasil. Então, eu estive na casa dele uma vez só, na casa que ele mora hoje, pois era a casa que ele ia montar para morar com a minha irmã, que eles iam, né, concretizar o relacionamento, e ela me pediu que fosse levar junto com ele umas caixas, umas coisas. Só que quando eu entrei na casa, né, a impressão que não era uma casa, era um mausoléu, né? Era muito escura, era uma casa que parecia que nunca morou ninguém dentro, era tudo muito arrumado, parecia mais uma casa de filme de horrores do que uma casa que alguém ia habitar. E até eu falei pra minha irmã, eu falei, nossa, mas como é que você vai morar naquela casa? Ela disse, ele não pode mexer em nada. Se você mexer numa xícara, ele briga com você. A casa tem que ficar como se ninguém estivesse morando nela. Eu falei, ué, e o banheiro, como é que faz? Ninguém vai? Falei, olha, o banheiro é outra coisa complicada. Já deu para demonstrar que não é uma pessoa normal, né? Que você tem uma casa onde a casa não pode, né, não pode sujar o chão, não pode movimentar nada, então você não tem uma casa, você tem um túmulo, né? Que infelizmente foi o túmulo que ele acabou levando ela, né? O comportamento dele, ele foi progredindo. Talvez a idade aumentando, ela, uma moça jovem, se cuidando mais porque ganhava mais financeiramente, convivendo com mais pessoas, criou uma luzinha que amanhã ela pode arrumar alguém. E foi agravando o ciúme, a possessão, porque a pessoa tem consciência
Eu tenho 43 anos de diferença. Ela é uma moça bonita, boa profissional, está convivendo com uma série de pessoas, está tendo oportunidade de conhecer novas pessoas. Então acende a luzinha de qualquer um.